Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast. Hoje nós vamos falar sobre um mercado que ele está em constante evolução, que é da área da estética. E para isso hoje a gente tem o prazer de receber uma convidada que é sinônimo de inovação e profissionalismo nesse setor, que é a Thais Alan, fundadora do Thais Alan Concept, certo? Certo, Temos duas unidades em Blumenau já, exato. e, bom, vamos ter uma conversa cheia de novidades nesse setor. E também gostaria de só fazer uma breve ressalva que hoje eu também tenho uma colega me acompanhando aqui no microfone, que é o primeiro episódio. Também vamos... é novo pra gente também. E Thaís, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar para quem está nos ouvindo. Muito obrigada, Gustavo, Verônica, pelo convite de estar aqui hoje com vocês, né, para esse bate-papo. É muito importante, né, para o nosso negócio, para o nosso mercado, a gente trocar ideias, né, sobre empreendedorismo nessa área da beleza. E doutora Verônica, se quiser se apresentar para o público também, fica à vontade. Obrigada. Bom, eu sou uma advogada trabalhista, atuo no direito empresarial do trabalho já há mais de 20 anos nessa carreira. Uhum, É, Presto assessoria em consultivo preventivo, né? E a gente está aqui contribuindo porque o papel do cliente da área da beleza é muito importante, né? uhum, Então eu vim aqui para te auxiliar nessa questão do direito do trabalho uhum. e ajudar ali a. E também porque eu sou cliente do salão da Thaís, que é um excelente Começou como salão. cliente, Comecei agora como cliente, hoje eu sou uma prestadora de serviço para ela, jurídica. Uhum. Então é isso. Legal. Então, Thaís, começando, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória, né? Como é que você começou nessa área? então, eu comecei nessa área desde muito cedo. Eu Uhum, sou gaúcha, sou natural do Rio Grande de Pedro Osório, uma cidadezinha que uhum, fica bem no sul do Rio Grande do Sul. E desde os meus 16 anos eu comecei a empreender na área da beleza. uhum, Comecei em casa mesmo, com a estética, né? Comprei um aparelho, fazia limpezas de pele, lá eu já montei um estúdio. E depois continuei empreendendo, fui para uma sala comercial e lá também continuei, né, fazendo estética, tratando de pele. E também empreendi um pouco mais quando vi a necessidade de vender, né, aham, alguns produtos. Então, fui para Pelotas, que era uma cidade vizinha, uma cidade vizinha próxima, uma das maiores ali, e fui buscar produtos, uma marca que se chama Água de Cheiro. Uhum. Então, esses produtos eu uhum, trouxe para minha loja e ali eu revendia. sim, Então, já começou desde aí. aham. E teve alguma coisa que te motivou a entrar nessa área? Uma influência familiar ou foi sozinha? Não, foi sozinha Sozinha? mesmo, sabe? Tipo, Uhum, passava por um salão e sempre me atraía, assim. sim, É mesmo algo por paixão, assim, aham, desde sempre. sim. E esses produtos que você trouxe para vender, às vezes a gente começa a passar de vender, a prestar, né, o nosso serviço e também está comercializando algo, né? Acho que a Uhum. partir daí a gente começa a ter uma noção, assim, né, desse empreendedorismo, né? É, exatamente. As Uhum. vendas, né? Sim. Tipo, ali tu já Uhum. começa a ter um perfil vendedor também, né? Aham. Além da prestação de serviço. Sim. Então, eu nem sabia, né, que eu estava empreendendo naquela Aham. época. Isso na época você tinha quantos anos? Eu tinha 16 Ah, anos. bem, na adolescência ainda já começou. Sim. Aham. Ah, que legal. Thaís, em que momento tu percebesse nessa tua evolução, né? De abrir uma sala comercial, abrir um salão, né? E ir evoluindo. E quando você percebeu que além disso você ia ter que virar uma gestora? Teve Ah, um ponto? demorou. Demorou? Porque nesse meio tempo também eu tive outra trajetória, né? Eu me mudei para Blumenau Uhum. e quando eu vim para cá eu fui trabalhar no Jornal de Santa Catarina, né? Ah, Um legal. jornal super relevante, né? Aham. Na nossa cidade e trabalhei no Santa e depois eu fui trabalhar na FURB Uhum. através de uma amiga também da minha cidade que era RP na FURB. Ela me deu essa entrada e eu entrei para o setor de comunicação e Uhum. marketing da FURB, que era a Comarc. Sim. E tive a oportunidade de fazer a faculdade, né, de comunicação social, publicidade e Uhum. propaganda. Hum. E também trabalhei nessa área por algum tempo. Uhum. Assim, né, tive em algumas agências, em Florianópolis também.
Depois eu me mudei para fora do Brasil, né? Tive Uhum. uma outra experiência, fui para Portugal. Lá eu continuei trabalhando na área da comunicação, né? Uhum. Mais voltada para o marketing promocional. Sim. Mas voltei a ter contato também com a área da beleza, Aham. né? Lá em Portugal? Lá em Portugal, E quantos anos você tinha quando você foi para Portugal? 29, 29. 29. Aí, voltando para cá, passei um tempo lá, né? Algumas experiências. Voltando para cá, eu já era mãe nessa época, né? Uhum. E pensei o que eu vou fazer agora, né? Uhum. Algo que eu possa ter um pouco mais de tempo para o meu filho. E eu quero empreender. Eu sabia que eu queria empreender nesse Uhum. momento. Aí eu não tive dúvidas que eu queria retomar Sim. a minha paixão inicial, que é a área da beleza. Uhum. Bom, mas querendo ou não, essa tua formação em marketing, ela deve ajudar muito, né? Nessa questão do Bastante, salão, né? bastante. E é você que faz esse marketing do salão? Sim. É tudo você. Sim, até então, Uhum. sim. Daqui para Aham. frente, não Esperamos. mais. Mas é legal, né? Que essa parte de gestão, a gente tá lá prestando serviço, tá comercializando, tá fazendo marketing, tá cuidando das redes sociais, A gente né? sabe A bem gente disso, né, É, a gente Gustavo? faz Nossa tudo, faz né? todas área, as né? áreas, né? Vai fazendo em todas Aham. Sim. as áreas. Mas é legal, porque a gente tem um Sim. conhecimento, né? Passa por todas elas. Aham. Isso é até interessante, que como você mencionou que você foi a primeira da família a entrar nessa área, né? Às vezes a gente Uhum. faz um comparativo e vê isso na nossa área também, né? Por exemplo, eu não tive Sim. ninguém que cursou direito, né? E se tornou advogado. Também fui o primeiro. Então a gente vai sem esse apadrinhamento, né? Se joga no mercado e tenta Sim, sorte, né? idem comigo. E agora, Aham. na questão jurídica, a gente tem que saber lidar com marketing, que é muito Exato. importante. A gente Uhum. virou empreendedores jurídicos, né? Exato. Então, É verdade. Uhum. isso é bem complexo até, né? E também é uma área que eu gosto bastante. Do É, marketing, acho que. eu não gosto Não? tanto, eu ainda sou meio mais da matéria É jurídica, assim, matéria. mas a gente tem que se É, se a adaptar, gente né? tá no É o podcast mercado, né? falando, né? Estamos aqui para Tem que se isso, não desenvolver é? também, né? Com Sim, certeza. isso a gente desenvolve, com certeza. E Thaís, e na tua evolução, né? Como é que foi essa questão de profissionalizar a tua, né, teu negócio, tua sala comercial, a tua própria estrutura, né? Do Uhum. mercado. Como é que foi isso? Então, eu comecei um salão, parceria com a minha cunhada e tal. A Uhum. gente começou o nosso primeiro salão. E a partir dali, aos poucos, a gente foi sentindo as necessidades, né, Uhum. de se profissionalizar, até porque eu já tinha essa visão, assim, também, né, Sim. de marketing, me ajudou bastante, Uhum. mas a gente começou a sentir a partir do momento em que outros profissionais vieram trabalhar, né, no salão. Uhum. A partir desse momento, a gente começou a Sim. sentir essa necessidade de profissionalizar, né? Uhum. E essa parte de profissionalizar, isso abrangeria a questão formal também de trazer os funcionários, a parte contratual, toda essa parte de gestão? No início não, né? No Uhum. início era Sim. um boca a boca, assim. Aham. Mais Uma, verbal, né? não era informal, né? Sim. Depois a gente começou com a necessidade de sistema, né? De ter tudo Ah, sim. informatizado, toda Aham. essa parte de agendamentos, de questão de controle financeiro, Uhum. né? De estoque. E junto Aham. veio a necessidade também da questão jurídica, Uhum. né? De ter os profissionais, Sim. porque são todos, praticamente todos MEIs, né? Aham. A única que não é MEI dentro do salão é a recepcionista, né? Que é a CLT. Isso para a gente foi uma coisa muito nova, porque não tínhamos conhecimento, né? Uhum. E ali tem alguns acordos, né, que a gente não domina, não fazia a Sim. mínima ideia. Então, Uhum. para isso a gente busca, né, um advogado que possa nos orientar e Uhum. definir, né, quais são as regras que se pode estabelecer, né, entre o Sim. salão e entre os Uhum. profissionais parceiros. E essas regras, elas têm que ser muito claras, Uhum. né? Muito claras, porque assim, ao mesmo tempo que eu não posso exigir, né, um horário definido, Uhum. né, eu preciso que esse profissional esteja dentro do salão atendendo. Sim. Né? Então, tem que haver uma Uhum. flexibilidade entre as partes e o entendimento, né? E o contrato também tem que nos assegurar de que tanto o salão como o profissional estejam Uhum. Adequados, né? adequados. Legal. E é um grande desafio, né, Thaís? Porque assim, você tem uma grande
um- um, uma legislação trabalhista que define quais são as características de uma relação de trabalho e você tem uma relação de trabalho. Sim, exato. Porém, você não pode ter uma relação de emprego. Então, você tem que fazer essa diferença muito Pode sutil. exigir como CLT, Você não né? pode exigir uma subordinação, você não pode Isso. dar uma penalidade, você não pode dar uma advertência. Então, você tem que tratar os profissionais dentro da autonomia que eles têm, porém, você tem uma agenda para cumprir, você tem diretrizes técnicas para dar. Então, eu imagino que isso é um grande É um desafio. É um E eu desafio. imagino que você, como uma profissional, né, uma empreendedora que está se preocupando realmente com esse lado jurídico, você vai gerar aí uma abertura de portas para outros profissionais se espelharem em você e verem realmente essa necessidade de estar em compliance com a lei, né? De estar realmente cumprindo a lei, embora seja esse grande desafio, né? É muito importante, né? Porque depois disso feito, é muito mais seguro e tranquilo para ambas as partes, né? Porque todo mundo sabe até onde pode chegar, né? Eu também tenho essa consciência que eles são profissionais autônomos dentro do meu salão, mas a gente tem a gente consegue definir, né? Hoje em dia, assim, o papel deles lá dentro, eles são muito responsáveis, né? Pelo desempenho deles, pela forma como eles têm a postura que eles têm que ter, né? Perante o salão, perante os clientes. E para isso, é isso aí. São regras claras, treinamento, conversa e a gente... Confiança mútua. Confiança e a gente tem uma equipe muito boa. Hoje tenho orgulho de falar isso, mas a gente tem uma equipe muito boa. Legal. E antes da gente falar assim especificamente sobre essa parte jurídica, você mencionou duas coisas que eu acho bem interessante, que nos salões que a gente tem hoje, né, das pessoas que estão começando a aprender nessa área, né, que são a questão de formalizar e de melhorar a gestão da parte de informática, que nem você falou, né, da parte de sistema, tanto para atendimento como para o financeiro, como para o estoque, né. E eu acho essa parte de estrutura super legal, porque às vezes quando a gente começa, quase sempre, né, a gente começa anotando em papel, em planilha de Excel e vai indo, né, vai levando o negócio daquele jeito, né? E até que chega num ponto que, opa, né? Agora a gente tem que fazer uma mudança, né? Aí, então, só para explicar um pouquinho essa parte, né? Você foi atrás, comprou um software para trabalhar sobre isso, fez um financeiro para trabalhar sobre estoque, foi operacionalizando essa parte toda, assim? Exatamente. Nós buscamos um sistema hoje que é um sistema que não é nosso, né? Sim. Mas que é um sistema desenvolvido para salões de beleza. É próprio para salões de beleza. Isso, é próprio para salões de beleza. E buscamos parcerias, né? Assim como a Verônica, outras clientes parceiras que nos ajudaram muito nisso. Uma é contadora, a outra da área da gestão financeira, né? Então, trocando ideias e conseguimos adaptar esse sistema, né? E toda a parte, principalmente de precificação, foi um desafio enorme para nós, porque às vezes a gente, né, cria um serviço e o preço é o preço de mercado, ou faz ali uma pesquisa de mercado, ver quais os salões que são, né, concorrentes estão cobrando e ali define um preço. E não é bem assim, né? A gente conseguiu avaliar assim a nossa estrutura, todas as nossas despesas reais, fixas, variáveis, né? O ponto de equilíbrio, a nossa rentabilidade. A gente conseguiu estruturar até pela isso. qualidade, né? Que a gente sabe da qualidade também que tem o nosso serviço, né? Então, querendo ou não, a gente não pode cobrar, né, muito barato em comparação, né? Depende muito do produto, né? Também que você oferece, né? Além da estrutura, né? Exato. Exatamente sobre a estrutura, até aproveitando, são 2 unidades hoje, né? Isso. E só para explicar como é que foi essa questão de fazer a segunda unidade. Você percebeu que já não estava mais suprindo a necessidade, a quantidade de clientes, aí quis abrir um novo lugar. Como é que foi essa parte? A segunda unidade veio de uma necessidade mesmo que eu senti no Salão do Giasse, né? Que é um salão mais movimentado, é um salão que tem giro. E algumas clientes, né, principalmente as minhas clientes que eu faço mais mechas, né, a parte química, é um serviço demorado. Então, é um serviço que elas passam 4, 5 horas dentro de um salão.
E eu senti que elas precisavam de um ambiente um pouco mais aconchegante, Sim. né? Mais relaxante, em que oferecesse um ambiente mais acolhedor, mais tranquilo, né? Que elas pudessem estar por mais tempo, mais confortáveis, digamos assim. E também é uma tendência, né? Que a gente também vem observando no mercado, que hoje em dia os salões, eles começam também a vir para um modelo de salão que oferece bem-estar. Né? Além do serviço de beleza, oferece bem-estar, oferece relaxamento. Então, foi por aí que a gente abriu a segunda unidade. Sim. O relaxamento, o bem-estar seria um cafezinho também? Essa parte assim? Também, Também? mas não só. Também, nós temos na segunda unidade um Head Spa. Né? Ah, legal. Então, o Head Spa ele é um spa capilar. Que você faz, tipo, deitado numa maca específica, onde você relaxa os ombros, recebe massagens relaxantes, né? Legal. E tratamentos também faciais, com massagens faciais, tratamentos capilares, com massagens de couro cabeludo. Então, é um momento muito único ali para a pessoa, é um momento só dela. Sim, enquanto ela espera o procedimento. Não, enquanto ela faz. Enquanto ela faz também. Enquanto ela faz. É um momento que ela desconecta do celular, né? E se conecta com ela mesma. Então, a proposta é diferente, então, do primeiro salão para esse segundo, né? O primeiro salão oferece tudo que um salão de beleza pode oferecer, né? Com muita qualidade, né? A gente tem muita atenção sempre a isso. Eu sempre fui muito, muito chata com o meu cabelo e com as coisas que eu uso. Então, né? E como eu morei fora, também pude conhecer algumas coisas que eu pude trazer para cá. E hoje em dia a gente não abre mão, que é a qualidade, né? O que seria, Thaís, essas experiências que você teve fora lá na Europa que você trouxe para cá, assim? Você consegue falar algumas? Então, eu tive a oportunidade de entrar e trabalhar, mesmo às vezes, assim, só para conhecer alguns salões, né? Os salões que eu admirava, que eu achava que, assim, era a minha inspiração. Eu pude ter essa experiência, né? Conviver com esses profissionais, né? Conhecer como é a cultura, né? De um outro país, né? De pessoas que também têm, eles também têm muita preocupação, assim, com a saúde com a saúde, né? Então, com a beleza mais natural, algo que eu aprendi e que eu trouxe, que eu gosto bastante, né? E trabalhei e conheci profissionais incríveis, assim, que eu admiro muito e consegui aprender bastante. Quanto tempo você trabalhou então, assim, em salões lá grandes? Quando eu voltei para o Brasil, né, e abri o salão, depois eu continuei indo para Portugal. Todos os anos eu ia e fazia, tipo, uma experiência num salão. Né? Então, eu fiz isso durante 6 anos consecutivos. E o ano passado também, fui estudar, fui fazer um curso, que foi muito bom, um curso que eu queria fazer há muito tempo, né? Fora, e aí a gente vai somando essas experiências. Legal. E Thaís, uma pergunta que acabou passando que eu até esqueci de perguntar, tem corte masculino também? Não, Não? já só feminino. Então. Mas pode fazer o Head Spa. Legal. Eu recomendo, inclusive. Talvez for acompanhado, né? A gente fica esperando. O Head Spa, sim, a gente Isso. faz Head Spa masculino e é muito legal, tá? A gente Sim. tem ótimos feedbacks, assim, de mesmo, né? Porque você pode tratar o seu couro cabeludo e pode tratar o teu cabelo também e relaxar ao mesmo tempo. Legal. Ô, Thaís, agora eu não diria que talvez seja um spoiler ou algo nesse sentido, mas você tem planos de abrir uma nova unidade? Sim, nós estamos quase inaugurando, né? Legal. Uma unidade no Giasse de Jaraguá do Sul, em breve. Pô, que legal. Sim. Terceira unidade. Terceira unidade já, né? E Sim, ele a vai terceira ter unidade. o mesmo formato do Giasse daqui? Exato. Não vai ser um Comfort Spa, um Comfort Salão? Assim. Não, vai ser o mesmo estilo do Giasse Blumenau. Mesmo estilo do Giasse Blumenau. E talvez venham mais novidades daqui a pouco. A gente é muito legal, a gente conseguiu estabelecer um trabalho muito bom com o Giasse, né? E agora, esse que a gente abriu em Jaraguá, assim, foi um convite deles, né?
E foi por isso que foi tudo muito rápido, né? E Uhum. tal. Nem esperava por isso agora, mas Sim. aconteceu. E a gente também tem já um convite de abrir uma outra unidade numa outra cidade, né? Também do Jazz? Também de Aham. Jazz. É. Mas essas Maravilha. oportunidades você fez um business plan e está seguindo, ou o negócio expandiu de uma forma Elas de aconteceram, sucesso? né? Elas aconteceram Uhum. e foi muito rápido, assim. A segunda unidade foi planejada, né? Conforme eu falei para vocês antes, assim, Uhum. por causa dessa necessidade. Mas a terceira não e a quarta também não. É. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer ainda. Não posso Uhum. falar muita coisa ainda. Sim. Segredos. É. Thaís, e como é que é fazer essa gestão? Porque você tem uma unidade, duas, vai abrir a terceira com planejamento, né? Vai abrir a quarta também. E como é que é gerir toda essa estrutura? Tu faz essa gestão sozinha ou tem algumas delegações? Então, hoje em dia, o meu marido, né, o Uhum, Maurício, trabalhamos juntos uhum, e ele faz a gestão, né, me acompanha na gestão e hoje em dia assumiu vários papéis, uhum. né, financeiro, administrativo, Sim. né, eu, Uhum. eu mesmo, o financeiro não é a minha área, É, a minha também não. a minha é vendas, então foi muito legal, assim, a gente formou uma dupla muito boa Uhum, e tem corrido super bem, sabe? sim. E é legal trabalhar em família? Olha, é. É, porque às vezes tem um monte de empresa que eu já conversei assim que tem essa questão familiar. Do pai passa pro filho e começa a trabalhar junto. É E legal. Eu vou falar que todos falaram que é ótimo, tá? Eu O Pra pessoal gente fala que deu é meio ruim, mas. Eu bastante imagino certo, que deve É. assim. ser muito bom, Uhum, né? Você une um amor com o negócio e uhum. vira um amor pelo negócio. Isso eu É, acho que gera exatamente a sinergia e o impulso para que dê certo, né? Uhum, Normalmente as pessoas gostam muito de trabalhar em sim. família, né? é bem isso, né? Enquanto um é bom numa coisa, o outro é noutra. Uhum. E aí Bacana. vai agregando e dá certo. Exato. E também saber separar, né, o que fica do trabalho, o que fica em casa, né? Porque E querendo ou não, a isso gente. aí é que é mais É, difícil. é de fato. É mais difícil, mas Uhum. a gente tem que conseguir fazer, né? Porque Aham. senão Ah, claro. vira só Mas. trabalho, né? Aí não Pois dá. é. Mas é que nem a gente já fez essa breve abertura antes, né? Que a doutora Verônica até acabou mencionando, da parte de adequação, né, à legislação. Quando a gente fala, né, do salão de beleza agora em si, né? A gente tem muitas Uhum. questões. A questão da parte enfim, né, de fazer contratos com fornecedores, até com clientes de determinados serviços. A parte que nem você mencionou de compliance, né? De estar de acordo, né, com a lei. Como é que é isso para você, né? Ter essa segurança de estar sempre de acordo, de ter uma segurança, de prevenir riscos. É isso que te motivou a entrar nessa área? A gente quis sair do salão informal e Uhum. ter uma empresa, Sim. né? Então, para você ter uma empresa, você tem que ter todos os processos organizados. Uhum. Então, não só o jurídico, né? Mas Sim. esse foi Uhum. extremamente importante para a gente. E é. Só que daqui para frente já está feito, Uhum. né? Agora é mais fácil. Sim. E também, para fazer esses contratos, mês e tal, até a Verônica fez todos os contratos para nós, né? Eles Uhum. têm que ser homologados, né? Nos sindicatos, os sindicatos Sim. que regem os salões e os profissionais também. Uhum. Então, isso é muito bom quando você tem as coisas Uhum. todas certas, assim, né? Sim. A gente sabe que está fazendo certo, né? É, Eventualmente, se tiver também algum risco, né, um processo trabalhista, a gente sabe que a nossa parte está de acordo com a lei, Sim, né? sim. A gente faz o sim, máximo para É. prevenir o risco, né? Uhum. A tua visão de gestora e empresarial, eu admiro muito, porque são poucos, principalmente porque precisa ter um investimento financeiro para você poder ajustar os contratos à lei do sim. salão parceiro. É uma lei que Uhum. não custa barato para o empresário. Então, muitas vezes, o salão pequeno, um salão de médio porte, que não tem um capital grande ou minimamente investido, não consegue cumprir essa exigência da lei do salão parceiro. Que para quem é pequeno, isso é um desafio muito grande, né? É, claro que Uhum. é. Sim, porque você sabe o quanto É custa, difícil, né? né? Uhum.
tem que pagar o sindicato patronal, tem que pagar o sindicato dos empregados, né? E todos os anos tem que renovar, todos né? Todos os anos tem que renovar, sabe? É um Gustavo? custo alto, É bem alto. A lei do salão parceiro, ele exige, e é por contrato que tem que pagar no sindicato patronal. E é um valor muito significativo, tá? Não é um valor baixo, não. Então, ela tem que desembolsar todo ano isso para poder estar em compliance. Então, isso só que a gente tem um benefício com isso, né? Porque com esses contratos todos, né, homologados, nós podemos também deduzir da parte fiscal. Sim. O valor que, digamos assim, a comissão, né, que esse profissional recebe, ele gera uma nota e essa nota depois vai para a contabilidade e lá eles conseguem deduzir como uma despesa, né? Então também reflete lá no imposto. Você tem um benefício tem um benefício, né? É uma coisa que realmente é justo, né? Mas é um investimento alto, né, Thaís? É uma questão mais, eu acho, assim, de ter uma visão do que o salão é um negócio. Eu acho que aí quebra um pouquinho a barreira, sabe? Do salão, a porta aberta em casa, ou né, uma sala com a porta aberta. Não é um negócio que precisa ser estruturado, que precisa ser legalizado, que precisa cumprir não só o jurídico, mas todas as questões também de vigilância sanitária, né, de ter todos os... de estar dentro de todas as normas da vigilância sanitária. Então, é isso, requer estruturação, né? Exato. E, doutora Verônica, até aproveitando que tu mencionasse, para quem está assistindo ou vai assistir, né, que ouviu essa questão do salão parceiro, que quebra um salão, ou que já tem, o que seria essa lei de adequação que você mencionou? É uma legislação já consolidada no mercado que possibilita ao salão de beleza, quando ele não quer fazer contratação pela CLT, e muitas vezes não, até pelo próprio corpo de profissionais do salão, não há um interesse em engessar a relação, porque tem profissionais que trabalham, às vezes, em outros salões também. Isso. Né? Existe, então, a legislação que permite essa contratação pela lei salão parceiro. Então, ela contrata um parceiro de negócios, a estrutura jurídica é como uma parceria mesmo, né? O enquadramento no direito civil é um contrato de parceria, e ali tem as obrigações e os deveres bilaterais, né? De ambas as partes. E é interessante porque é possível, e no caso da Thaís a gente fez isso, é possível fazer um link entre as obrigações do profissional e o próprio regulamento interno do salão. Até porque, como você percebe assim na fala da Thaís, ela tem uma organização muito exemplar, assim, muito intensa. Ela se preocupa com o funcionamento o fluxo de funcionamento daquele negócio. Quem frequenta o salão como eu, percebe que aquilo ali funciona assim, o salão dela funciona como um relógio, sabe? Você vê as pessoas, elas se entendem pelo olhar. Por quê? Porque a prática gerou um regulamento que está linkado à lei, né, ao contrato que eles assinam, e eles se sentem confortáveis. Então, é o melhor cenário que ela desenvolveu, né? E até, eu gostaria até de te perguntar o que você recomendaria para quem está começando do zero e não entende nada sobre isso. Qual é o primeiro passo a se dar para empreender na área de salão de beleza e empreender com segurança, né? Procurar a doutora Verônica. Que a legal. doutora Verônica já está expert no assunto. É que você não sabe, né, Gustavo? Mas eu tive um salão de beleza. Ah, é? Sim, que legal. Era um negócio meu quando eu morava em Campinas. Eu trabalhava numa farmacêutica muito grande e eu decidi ter um negócio, um plano B, né? Montei um salão muito grande em Campinas. Era um salão assim bonito. Eu mesma fiz curso na L'Oréal lá para entender, né, o negócio, porque mesmo que eu não fosse, é diferente quando a pessoa tem
é o profissional, é Sim. diferente de quem você é Só apenas um um gestor, investidor, né? né? Aham. Eu era gestora, porque eu tinha uma gerente lá. Era Eu era uma investidora. investidora, né? E não entendia nada. Sim. Foi até, o salão viveu até a pandemia, né? Até Sim. comecinho de 2020, fechou tudo e eu também desisti disso, porque não era fácil fazer essa gestão, né? Mas agora é bom, né? Porque você teve essa experiência e também Eu sei consegue aplicar. as dores do Exatamente. empresário do ramo de salão de beleza, e não são poucas, né? E quando a gente fez o primeiro contrato de salão parceiro, até a nossa, a Bárbara, né, que também está conosco já desde o início, ela sempre nos auxiliando, né? Vamos fazer o contrato e tal. Mas o contrato era um contrato bem simples. Ele não tinha, assim, né, muitas regras ali dentro e tal. Depois, né, passado algum tempo em que a gente conversou com a doutora Verônica, e que conseguiu, tipo, elaborar ele melhor, definir melhor as cláusulas e toda essa... E a equipe dela é tão confiante no negócio que não houve assim, pelo menos não chegou até mim nenhuma informação de não vou assinar esse contrato de 23 páginas. Entendeu? Ninguém falou assim, não, eu tinha um contrato de 5, agora eu vou ter um contrato de 23, 24 páginas. Ninguém fez isso, sabe? Então, assim, foi uma transição de uma coisa mais padrão para algo profissionalizado, assim, realmente adequado ao teu negócio, sem ter uma resistência interna, né? Então, foi algo para o teu público que você não perdeu, pelo menos, nenhum profissional, que é muito importante. Porque existe uma relação de confiança, né, entre as partes, que é muito importante. E também eles sabem que ali não foi feito nada para prejudicar ninguém, né? Foi pelo contrário, para assegurar ambas as partes de que, né, ali estamos num modelo de negócio em que tem né, regras claras para as duas partes. Então, foi muito transparente, assim. Poxa, bem legal. E falamos também então, sobre essa parte jurídica, a parte de gestão, a parte de estruturação, profissionalização. E agora tem um tema muito importante que eu já conversei aqui no podcast com até ela vai ver também a doutora Riane, que ela é uma profissional odontológica, ela também tem essa gestão justamente nessa área, né? E a gente falou sobre liderança feminina. E agora, quando você veio aqui, também me chamou a atenção para esse ponto, porque você também empreende, vai para a terceira unidade, depois vai para a quarta, e, né, se Deus quiser, quinta, sexta, sétima. Enfim, é uma empreendedora que já mostrou que dá certo, né? E como é que é empreender, então, nesse mercado, né? Sendo de fato mulher? Porque esse é um tema sempre, eu diria polêmico, né? Mas eu diria que as pessoas sempre precisam falar sobre, né? Porque não é muito, pelo menos antigamente não era muito comum, né? E agora a gente vai vendo cada vez mais grandes empresárias, né? Ou pessoas crescendo nessa área, né? Não é fácil, realmente, né? Porque eu tenho os filhos, né? E a mãe com os filhos a gente quer participar de tudo, estar sempre presente, né? Então, nem sempre dá. Mas é uma coisa que eu gosto muito, sabe? É o que eu gosto de fazer, então eu quero me dedicar a isso também. E eu acho que a gente tem que se organizar, né? Bem ali no tempo, né? Nem viver totalmente por negócio e nem, né, deixar de ter um negócio em função né, da família. Sim. Né? Então, eu acho que o equilíbrio, tem que haver um equilíbrio e esse equilíbrio, ele funciona. Sim. Hoje mesmo eu tive que ir para Florianópolis, né? A gente tinha um compromisso lá. E eu pensei, vou levar os meus 2 filhos juntos, porque a gente passa o dia inteiro juntos, né? Mesmo eles, ai, mãe, que saco e tal. Eu disse, não, vamos lá, a gente vai almoçar juntos e tal. Então, assim, envolver eles também no negócio. Aí passamos o dia juntos, né? E é uma forma, né? Então, a gente tem que procurar unir ali. Sim, de fato. E aí você tem algum conselho que deixaria para outras mulheres que estão pensando a começar agora? Não diria nem só um salão, mas qualquer, né, área que pudesse empreender. O meu conselho hoje é o que aconteceu comigo. Eu tinha um sonho, né? E eu acreditava, né? Eu sabia o que eu queria. E muitas vezes eu ouvi pessoas falarem, mas fazer um salão, né? Tens uma formação e tal. Mas eu tinha isso muito forte dentro de mim, né?
Então é isso aí, se tem uma paixão, se tem um sonho, mesmo que não seja fácil, né? A gente tem que apostar, que correr atrás e também não parar de estudar, né? De Uhum. buscar, de aprender. Eu nunca parei. Sim. Né? Eu nunca parei de buscar, né? De Uhum. aprender sempre mais e se desenvolver, né? Uhum. Então, eu acho que o segredo está aí. O Uhum. segredo está em não parar, em continuar se atualizando, estudando, buscando. E hoje em dia é muito fácil, né? A gente Uhum. tem tudo nas nossas mãos, né? Uhum. É, realmente. E até faço um breve adendo também para parabenizar a doutora Verônica, que também, né, investindo, também vou considero como empreendedora também na área jurídica, né, doutora Verônica? Somos todos, Somos né? todos, né? Então É, também uma carreira, né, ótima que você construiu até aqui, que vai construir muito mais também. E também fica o obrigada. reconhecimento, né? Oh, muito obrigada. A Imagina. gente é parceiro, né, na firma Lex. Também eu Sim. presto serviço para ele na área trabalhista. Uhum. Então, a gente... É interessante essa pergunta que o Gustavo fez, eu achei genial, assim, da questão de como é o papel da mulher empreendedora, né? A gente... é, eu vim de uma geração já um pouco mais anterior, né, da de vocês, Uhum. e na época que eu tinha 16 anos, era impensável uma mulher dizer assim: eu vou fazer o meu negócio, eu vou abrir o meu negócio. Ah, e as que fizeram, obviamente, chegaram na minha idade com sucesso. Uhum. Porém, o desafio de mercado entre uma profissional de mulher, uma empreendedora e um homem, o caminho é mais pedregoso, né? O caminho é mais Uhum. pedregoso. Ainda é, infelizmente, é uma realidade. As portas se abrem com mais facilidade para homens, mesmo no mercado da beleza. Tanto que no mercado da beleza tem ali os nomes de grandes cabeleireiros. E se a gente vai buscar assim na nível nacional, um nome de grande cabeleireira, a gente não lembra de princípio, mas se for falar de homem, tem o Uhum. fulano, ciclano e beltrano. É verdade. Porque estão ali na mídia, porque se associaram a imagens de artistas, nem sempre são tão bons, mas eles conseguiram ter uma visibilidade que às vezes uma mulher ainda não tem, né? Uhum. Isso para nós é difícil. No mercado jurídico, mais Também, né? ainda, né? Mas Também. ainda. Mas a gente Uhum. persiste, né, Com Thaís? E a certeza. gente consegue, né? Essa é a grande, acho que a grande Não vitória de desistir. uma mulher, não desistir, porque a gente consegue, a gente vai conseguir. Com Obrigada, certeza. viu, Gustavo? Imagina. É uma honra também estar com vocês aqui. Ouvir essas histórias também é sempre bom. E Thaís, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão, né, também pensando sobre o futuro, tem talvez algum conceito, algo que você pense que é a tendência para o salão de beleza daqui para frente? Porque antes era só, que nem você falou, né? Antes era só a prestação de serviço, só o corte, depois foi Uhum. tendo mais alguns procedimentos, agora tem esse head spa, né, que você também mencionou. Isso, E isso. essa tendência daqui para frente é só ir ampliando, né? Essa questão. Eu acredito que sim, né? Uhum. A personalização também, Sim, né? A sustentabilidade, né? sim. A beleza Natural também. natural, né? Uhum. Né? Tipo, a beleza limpa, né? Sim. De ativos Uhum. naturais. E é isso, né? As embalagens também, hoje a gente Uhum. vê que, né, os clientes têm essa preocupação, né? As Uhum. embalagens são recicláveis, né? São Uhum. recicladas e recicláveis, né? Uhum. Então, eu acredito que esse seja o caminho, O sabe? futuro? É. Eu vi no seu salão recentemente que tem principalmente no salão mais novo ali, tem uma preocupação com o meio ambiente, né? É importante a gente pensar que um salão é um agente poluidor também, Sim, né? Se exatamente. Um você... pouquinho que a gente possa Uhum. contribuir e fazer, né? Uma coisa também que me chama a atenção é que você não tem... você não oferece alguns serviços de química Uhum, aonde a gente sabe que são utilizados produtos altamente perigosos para a uhum. saúde da pessoa e também para o meio ambiente por conta do descarte e tudo. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui tanto no salão do Giasse quanto no salão da Vila Da Vila Nova. Nova, aham. Eu percebo essa tua preocupação. Isso eu acho que é uma preocupação assim Sim.
já de quem tem uma mente de futuro, sabe? Porque é importantíssimo, né? A gente não pode ficar jogando lixo na natureza, né? Uhum. Essa consciência é o futuro, é o caminho, né? Eu realmente tenho essa preocupação, né? Então tem muitos serviços até que a gente nem presta, né? Sim, são serviços que E quase todos os salões prestam que você não presta. E aí você, a gente quer evoluir ainda, precisa evoluir bem mais, né? você conhece a sigla ESG? ESG. Sim, já em algumas Você embalagens. já faz ESG sem saber. A gente pode vir depois para um outro bate-papo mais para aprofundar isso, mas eu atesto que você já faz práticas de ESG, que são cuidados com o meio ambiente, com as pessoas, né? E com o lado social do teu negócio também. Então, é Olha, que bem legal. bacana. Aprendi uma coisa nova hoje. Né, Muito bom. é interessante. E, Thaís, você já deixou uma mensagem, né, para aquelas pessoas que querem começar a empreender, que, né, que estão ouvindo e vão ter uma admiração ou também uma inspiração, né, para começar? Mas você tem alguma mensagem para deixar para o público? Você veio aqui hoje para inspirar eles, quem está nos ouvindo? Sim, essas pessoas que começaram assim como eu Uhum, comecei, né? Eu acho que o que eu posso dizer é o que eu trouxe há pouco ali, se desenvolvam, sabe? Busquem, né? Se você quer melhorar, né? Quer crescer, quer uhum, profissionalizar, você precisa buscar as ferramentas para isso. uhum, Né? E a gente busca com conhecimento, busca com parcerias, busca com conexões, uhum, né? E busca, é isso, estudando. A gente está sempre procurando se atualizar, a equipe também, né? Eu procuro fazer parcerias com fornecedores para que elas possam ir para dentro das academias, uhum. sabe? Fazer formação. Então, essa mensagem Uhum. eu acho bem válida. Legal, interessante. E, doutora Verônica, tens alguma coisa a mais para contribuir? Eu queria saber da Thaís se ela não pretende empreender na área de ensino nessa Ensino? Ah, área. de profissionalizar os profissionais? Ah, De legal. mostrar o Aham, que é um emprego, né? sim. Assim, formar novos profissionais, mostrar Uhum. qual é o caminho das pedras. Você não tem alguma ideia sobre isso? Como que isso faz parte do teu Eu acho sonho? que hoje existe uma carência, né, de mercado, porque, Uhum. assim, a gente não tem aqui uma escola profissionalizante, né? Principalmente aqui no Alto Principalmente Vale. aqui no Alto Vale, né? Quando a gente precisa, a gente vai para fora, vai para outras cidades. E eu gosto, sim, eu gosto na área da educação. Gosto bastante. Talvez Sim, porque a forma mais como adiante eu venha me desenvolver um pouco mais assim nessa área também. você enxerga e performa o teu negócio é uma forma que eu acho que naturalmente deve migrar para uma academia mesmo, nem que seja uma academia só para gestores, né? Talvez depois uma academia para formadores, para formação de profissionais, mas eu acho que você tem que compartilhar o teu, né, na minha humilde opinião, eu acho que você deveria pensar em compartilhar o teu modelo de negócios que está sendo tão bem sucedido, né? E tão seguro do ponto de vista jurídico, assim, né? Uhum. Eu acho que é muito legal de poder passar isso para outras Isso, pessoas, né, que estão começando e que querem trilhar também esse caminho. É super importante, né, sim. poder, né? Então, a minha Hoje aqui a última gente está fazendo contribuição isso, né, é contribuindo. colocar ela com uma motivação Sim. para pensar em formar novos A área da gestores, né? educação, né? Uhum. A área da educação, porque o mercado é muito carente, mas num É, nível assim gigantesco, não só aqui, mas no Brasil todo, né? São poucas algumas marcas, escolas, né, que as marcas é que as acabam Uhum. proporcionando esse duas ou desenvolvimento, três, né, dentro. duas ou três marcas só, né? E custa caro. As marcas. Formatam o profissional de um jeito que nem aprende tudo que deveria aprender mesmo, né? Não é uma formação que seja
desenvolvida, né, de toda a forma técnica, de gestão, né, que tenha todos esses pilares, assim, que são necessários para que você possa se tornar um profissional, né, e um gestor, porque o MEI, ele é um profissional autônomo, ele é uma empresa. Né? Então, eu falo para as meninas lá no salão, ele é um empresário. Né? Então, assim, elas precisam saber. Né? Elas não têm que ser só cabeleireiras ou manicures, elas têm que ser gestoras do negócio dela. Você estimula isso nela? Sim, a gente faz bastante. Nós temos treinamento, né? Reuniões mensais, e em cada reunião a gente aborda um assunto. Você participou numa reunião, né? Conosco, onde a Verônica explicou sobre os contratos, levou os contratos, tirou as dúvidas delas, e foi muito legal. Foi bem legal. Legal por essa contribuição. Thaís, muito obrigado por vir aqui, por compartilhar a tua história. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que vão ouvir, tá? É sempre interessante que cada pessoa que vem aqui a gente ouve histórias novas de, né, empresas diferentes, de como é que começou, como é que está indo hoje. Então isso é muito legal. Te agradeço realmente. Vamos colocar depois o hashtag do seu Instagram, dos salões também, né? Para o pessoal poder entrar, verificar o Instagram, as redes sociais, né? Como é que tá as publicações. Inclusive que a Thaís mencionou aquela que faz o marketing, né? Então eu imagino que deva ser algo... Eu e algumas parceiras. Legal. Então, muito obrigado, Thaís. Obrigado, eu que agradeço. Verônica, também. Foi muito legal ter alguém compartilhando aqui o microfone. Nossa, eu Espero agradeço. que tenham mais vezes também. Sim, e é isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu. E logo vai sair a íntegra, né, no YouTube, depois o áudio no Spotify. E também vamos postar bastante material depois nas nossas redes sociais, né? Principalmente os principais cortes desse episódio. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.